Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a se preparar. Porque eu já venho avisando há quase 10 anos que o mundo está mudando e não é para melhor, camalhãozinho. A coisa é severa e severa até demais. Antigamente o sol ele era laranja, agradável. Você podia ficar ao sol brincando tranquilamente. Hoje o sol parece um micro-ondas. Antigamente a chuva, a molecada corria para jogar bola, a molecada ficava derrapando na grama. Hoje em dia a chuva é um Deus nos acuda. Você tem que segurar num poste para você não se levar. Né? Quando neva é um extremo frio, insuportável. E quando é calor, leva a galera para o hospital. Então o clima ele está muito mais severo, com picos, né, de amplitude que fazem com que as pessoas não consigam dar conta. Se nós, como seres humanos, organismos inteligentes, não estamos dando conta do clima, imagina as árvores, imagina as plantações, imagina o gado. Então, a Bíblia nos ensina que muito em breve vai faltar comida, vai faltar muita coisa. Por quê? Porque o meio ambiente não vai suportar. E logo, lei de oferta e demanda, preço das coisas vai subir. Quando ocorre a escassez de comida, a Bíblia mesmo diz que a civilização fica um caos, aumento de criminalidade, o sistema entra em colapso. E aí, meu irmão, vai aparecer quem? Um possível salvador para restabelecer a ordem. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: não tem como hoje, nós não temos tecnologias hoje o suficiente para mudar o clima. Não temos como bater de frente contra a natureza. Então, tudo que a gente pode fazer é nos preparar. E aí, eu digo para vocês o seguinte: a temporada de chuva, ela no Brasil, ela é janeiro, fevereiro e março. Né? Assim, a chuva vai só aumentando. Ela começa em setembro, aquela garoinha, aquela chuvinha alegre, né? Inclusive, recomendo a plantação. O pessoal gosta de plantar as coisas em outubro. Eu gosto de plantar as coisas em setembro, tá? Recomendo a setembro para você poder plantar. Depois vem outubro, aí é aquela chuva, chove o dia inteiro, chove 2 dias direto, para uma semaninha, chove de novo. Cara, aí vem novembro, aí a chuva já fica um pouco mais forte. Já fica um pouco preocupante. Dá alagamento, dá não sei o quê, mas nada que não resolva, né? Quando chega final de dezembro, o bicho pega, velho. O bicho pega. É a última chuva antes de dar problema. Porque aí o pessoal já comemorou Natal, feriado pagão, Ano Novo, cristão já pulou 7 ondas em oferenda e Iemanjá, né? E aí, Ano Novo e Natal sempre chove, raramente não chove. É a última chuva antes de dar BO. Dali por diante, de janeiro até março, a chuva, meu irmão, é uma tempestade, é um vendaval. Que assim, é deslizamento de terra, é erosão, prédio desaba, a galera que mora em complexo, favela, montanha, começa a desabar tudo, né? Enchente, o rio transborda, vai levando casa, helicóptero do bombeiro, exército nas ruas, é desse nível. Janeiro, fevereiro e março. Então, o problema é o seguinte, é que ano após ano está piorando. Em 2022, em janeiro, fevereiro e março, foi emitido um alerta para 12 barragens de mineradora, 12, do estilo Brumadinho. 12 barragens foram emitido alerta de rompimento de barragem, tiveram que esvaziar a cidade. Se ano após ano é pior, imagina agora no 2023, não que entrar janeiro, fevereiro e março. Se foi 12, vai ser umas 20, umas 30. Até chegar num certo data que não vai ter o que fazer mais. Então, é bom você ter um plano a curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Meu irmão, agora, nesse momento de setembro, eu comprei uma outra propriedade. Nessa nova propriedade, eu fiz um platô com um trator, construí a minha casa em cima de uma rocha. Não uma rocha assim, completa, é um bloco, né? E plantei nas extremidades braquiária. Então hoje, por exemplo, eu plantei o dia inteiro braquiária, meu irmão. Plantei árvore frutífera, horta, batata pra caramba, muita batata.
E aí o que acontece? Nas extremidades, nas estradas, eu plantei braquiara. Eu deveria ter plantado eucalipto também, só que eu tô sem tempo, né? Porque eu trabalho, acordo 5 horas da manhã, tenho 500 coisas para resolver e ainda tenho que plantar no sítio. Porque hoje em dia, ninguém quer trabalhar, falta mão de obra. As pessoas não querem trabalhar mais. As pessoas com auxílio emergencial ou auxílio desemprego, ninguém quer trabalhar, cara. Os caras entram no serviço já pensando em processar o dono. Já pensando em entrar com pequenas causas. Ninguém quer trabalhar hoje em dia. Eu falo de experiência própria. Então eu faço tudo sozinho, tá? E aí, basicamente, eu tava plantando hoje, cara. Plantei pra cacete, né? Inclusive, os meus filhos me ajudaram. Mas assim, plantei braquiária em tudo, cara. Né? Ainda sobrou. Comprei um saco de mais de 50 quilos de braquiária. Plantei 10 quilos, sobrou braquiária. Eu vou esperar mais ou menos aí uns 10 dias, 15 dias, 2 semanas, né? Pra ver se ela vai florescer, né? Os pontos que vão florescer, os pontos que não vão florescer. Por quê? Porque nem toda braquiária vinga. E aí eu vou lá e replanto de novo. Não tem problema nenhum. A gente faz assim, tá? Agora, eu preciso dizer para você o seguinte, tá? O que está acontecendo nos Estados Unidos, muito em breve, vai acontecer no Brasil também, e muito pior. Então, olha só, isso aqui são alguns vídeos de relatos de pessoas que estão passando pelo perrengue do furacão na Flórida, agora em 2022. Nós vamos comentar sobre isso aqui, tá? Olha que coisa bizarra. Começou a temporada de furacão aqui nos Estados Unidos e agora as chuvas começam a inundar tudo. Para quem não sabe, a área gourmet, a área de piscina na Flórida é uma área coberta. Mas por que não tem telhado, né? Essa é a pergunta. A área coberta na Flórida é por causa dos insetos. Então, é tanto inseto na Flórida, tanto mosquito, que as casas elas têm esse tipo de sombrite especial para não entrar mosquito. Então é para isso, tá? Você vê que a chuva entra do mesmo jeito. Então isso aí, pessoal, é para não entrar bicho, tá? Para não entrar mosquito. Para quem não sabe, a Flórida é uma região pantanosa. As cidades que foram construídas no estado da Flórida, elas estão sobre uma região pantanosa, uma região aguada. É um barro que gera sempre grandes crateras e erosões. E aí, por estar numa região pantanosa, os animais ali presentes, né, são da região do pântano. Então é muito mosquito, muito inseto. Ninguém consegue nem dormir se não tiver um negócio desse aí. Tá bom? Por isso que existe essas coisas aqui. Se alguém te perguntar agora, você já sabe. Aqui nos Estados Unidos e agora as chuvas começam a inundar tudo. As águas no mercado começam a acabar porque as pessoas começam a comprar litros e litros de água para estocar. Por que o pessoal compra água? Por que tu acha, por exemplo, que a primeira coisa a acabar é água? Mas, por que o pessoal está comprando água aqui? Pensa um pouco. Por que você... não faz sentido na cabeça de quem nunca passou por um BO desse. Por que eu tenho que estocar água se tem água na minha caixa d'água? Se tem água eu tenho água encanada que vem do sistema do governo ou de algum sistema capital. Por que eu tenho que estocar água se tem água na minha piscina? Por que eu tenho que estocar água? Não faz muito sentido. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para você, tá? Eu vou voltar aqui nesse vídeo, no vídeo. Eu preciso mostrar uma coisinha aqui para você, ó, tá? Deixa eu colocar mais ou menos aqui para você ver aqui, ó. Ó, olha aqui. Por que você precisa estocar água? Porque o esgoto e a água potável se misturam. Porque a enchente, o alagamento das ruas faz com que os canos de água potável se misturem com os canos da água imunda. Os cemitérios, a chuva, ela penetra nos cemitérios e todo aquele chorume de defunto vai correndo para a água na superfície. Toda aquela sujeira do asfalto, toda aquela sujeira nas ruas, fora o esgoto, se mistura. E aqui passa cano d'água limpo e cano d'água sujo. E acredite, senhores, tudo penetra na água limpa. Então a tua torneira, ela continua muitas vezes cedendo água.
Às vezes não, mas ela continua entregando água, só que vai sair uma água barrosa. E essa água, ela está contaminada de todo tipo de doença. Então tu vai adoecer, tu vai pegar verme, parasita. Então não compensa beber dessa água. E aí, um problema de furacão como esse, tu precisa de pelo menos 1 mês de água. Por quê? Porque depois que acabou o furacão, pessoal, eles têm que limpar a água. Eles têm que limpar a água. E a água é uma coisa que não limpa rápido. Então o pessoal estoca água lá na Flórida, porque demora. Então eles compram um galão de 20 litros d'água, compram uns 40 galão. A galera estoca água mesmo. Por quê? É a garantia deles de ter água potável para não adoecer. Porque a água que vai chegar neles é uma água imunda, tá bom? Se alguém te perguntar agora, você já sabe, tá? No mercado começam a acabar, porque as pessoas começam a comprar litros e litros de água para estocar, que acaba. Arroz e feijão também começam a acabar. Por que o arroz acaba? O arroz, segundo a ONU, OMS, né? Organização Mundial da Saúde, segundo a OMS, a ONU também, o arroz é o alimento principal de sobrevivência no mundo. O arroz é o alimento principal para você acabar com a fome no mundo. Eu discordo, eu acho que a batata é o principal alimento, mas os caras colocaram arroz. Então, um saco de arroz de 5 quilos, e nos Estados Unidos vendem saco de 20 quilos, tá? Um saco de arroz de 5 quilos dá para 4 pessoas comerem durante um mês. Então, se faltar carne, se faltar biscoito, se faltar qualquer coisa, você tem arroz para comer. De fome você não morre. Então, praticamente, você tem arroz. Então, o pessoal compra 3, 4 sacos de arroz, porque, assim, Burger King... Ó, os Estados Unidos, a cultura dos caras lá é comer em delivery, é comer hambúrguer. Então, esses lugares não funcionam mediante o furacão. E aí, o que esses caras fazem? Estocam arroz. Porque o arroz, você cozinha o arroz, joga uma salsicha, uma carne, alguma coisinha ali e come. E aquilo ali vira a sua refeição. Então o pessoal acaba estocando arroz, tá? Os caminhões não conseguem mais trazer. E olha só o que acaba. Carne também começa a acabar. Isso tem literalmente um dia que é avisado do furacão. A carne é o seguinte, cara. Vou explicar pra você. A carne tem todos os nutrientes para você sobreviver, né? É um super alimento. E aí acontece, o pessoal mistura carne com arroz. E aí você consegue, ou faz uma maçaroca e consegue sobreviver durante bastante tempo. As geladeiras americanas, elas comportam 500 litros, cara. É uma coisa absurda. A minha geladeira, eu acho que ela tem 120 litros. E já é grande pra caramba. Às vezes eu olho pra ela, tá vazio, eu fico até assustado. Mas tem coisa pra caramba dentro dela. E é 120 litros. Cara, os caras têm geladeira de 500 litros. Então os caras estocam coisa pra meses. Meses, tá? Porque assim, tudo começa a acabar, pessoal. Tudo. Porque os caminhões eles não conseguem mais chegar no local e as pessoas ficam ilhadas. Tudo no mercado começa a acabar. Suco também começa a acabar. Em menos de 24 horas de aviso, ele já acaba com tudo. Por que o suco acaba? Porque a água também. Acabou a água, os caras pulam pro suco, tá? Porque aí pelo menos os caras bebem suco pra poder matar a sede. Tudo começa a acabar. Tudo. Olha isso. O que sobra é refrigerante, mas refrigerante não mata a sede, velho. Refrigerante não mata a sede, entendeu? Refrigerante é um alimento que, se você só tomar ele, você morre. Então, refrigerante é uma coisa que sobra mesmo. Então, você vê um brasileiro que tá morando na Flórida explicando o que está acontecendo. Pois bem, eu recebi isso aqui de um aluno meu. Olha só, olha as nuvens. Olha as nuvens. Cara, não, isso aqui é na Flórida. Não é normal. As nuvens desse formato não são normais. Me parece, ó, isso aqui me parece que é alguma arma climática, algum OVNI, sei lá, cara. Eu começo a suspeitar que tem algo por trás disso, tá? É muito estranho essas nuvens aqui. Agora, vê o que o jornal tá falando. Olha só, isso aqui é um jornal, ok? Olha só o que os caras vão falar. Esse furacão pode ser o mais potente dos últimos 100 anos a atingir a região de Tampa. Cara, olha pra tu ver. Isso aqui, se não me falha a memória, eu acho que é CNN, tá? Ó, é aquilo que eu falei do clima. Ano após ano tá piorando. Os caras estão dizendo que esse furacão, que tá entrando agora na Flórida, no sul da Flórida,
é o furacão mais forte dos últimos 100 anos. Você está entendendo? Durante 100 anos de existência dos americanos, durante 100 anos de registro de furacões, nenhum furacão chegou ao nível desse de agora. Está percebendo a grandiosidade da coisa? Porque a Flórida está acostumada com esse fenômeno. É o estado americano da Flórida que fica mais ao sul e que tem muitos brasileiros. O pessoal está acostumado com furacão, mas não dessa magnitude, tá? Não dessa magnitude. Então, o que ele está explicando aqui é isso. Né? E aí, onde tem muitos brasileiros... a grande maioria de brasileiros moram na Flórida. Se você pegar a região dos Estados Unidos, a maior região, a maior concentração de brasileiros é no estado da Flórida, tá bom? 98% dos brasileiros que moram nos Estados Unidos se concentram na Flórida. Também a questão, Joel, que 2,5 milhões de americanos, de moradores aqui nessa área, tiveram a obrigação de sair. Meu irmão, o alerta do governo americano para esse furacão envolve 2,5 milhões. Foi a primeira coisa, 65 milhões de pessoas foram avisadas sobre o furacão. 65 milhões. O alerta para deixarem a sua residência foram 2,5 milhões. Meu irmão, imagina o governo mandar mensagem para 2,5 milhões de pessoas abandonarem as suas casas. Meu irmão, pensa um pouco. Imagina o governo americano mandando um alerta para que 2,5 milhões de pessoas que moram na Flórida abandonem as suas casas. Porque o furacão, meu irmão, ele manda a casa para cima. Ele arremessa a casa 100, 200 metros para cima. Ele destrói a casa, faz picadinho da casa. Então, tu imagina o governo falando para as pessoas procurarem pontos de apoio ou algum lugar mais resistente e que as pessoas, 2,5 milhões, têm que sair da sua casa. Por isso que os americanos eles fazem um sótão. O que é o sótão? O sótão, geralmente eles fazem casa de madeira, os americanos, e o sótão é uma região que está abaixo da rua. O sótão é uma região que o nível do sótão ele está abaixo da rua. E esse sótão ele é de concreto. A estrutura da casa é totalmente de madeira, mas o sótão ele é de concreto. E por que os americanos fazem sótão de concreto? Por quê? Porque quando vem um furacão, você tem uma região plana, o furacão ele não exerce tanta força, porque ele não vai encontrar uma resistência para ele destruir. Então, se ele encontra uma casa aqui, ele vem, pega essa casa e arremessa. Mas se o lugar estiver plano, ele vai passar direto. Por isso que os americanos, eles têm essa questão de sótão, tá? Só que assim, sótão é problema, velho. Eu vou te falar que chuva, geralmente, eu não conheço nenhum sótão que não alaga. Sério, sótão tem problema de mofo, porque não tem janela, ok? E outra coisa, é umidade. Ah, mas eles usam impermeabilizante, mas tem problema de mofo. Imagina um sótão 3, 4 anos sem janela. Não interessa, vai mofar. O sótão tem problema de mofo. O sótão ele tem problema de umidade. E quando chove muito, alaga, dá enchente, você pode ter certeza que o sótão ele é inundado. E aí os caras têm que usar bomba para tirar a água do sótão, meu irmão. Então assim, eu nunca vi um sótão que não fosse problemático, tá? E nem todo mundo sai das suas casas, tá? E o furacão ganhou força. Já era um dos maiores e o furacão já ganhou força. E há informações de alagamentos, ventos fortes, né? E aí eles vão falar sobre o olho do furacão. Olha só a velocidade do furacão. Vê essa parte do vídeo aqui. O que eu falei sobre o sótão? O que eu falei sobre o sótão? Vê aí o vídeo. Olha lá, o sótão. Sótão é isso aí, meu irmão. Ó, inunda tudo, ó. E olha o tamanho do furacão. O tamanho do furacão é o tamanho de um estado, velho. Aí nós temos um outro vídeo aqui, ó. Ó, que é o furacão, né? Olha só, ele subiu a água, o nível do mar, 6 metros. Ou seja, se você mora no segundo andar, a água chegaria até você, até o teto da sua casa. Somente quem mora no terceiro andar
não sofreria com a enchente, com a inundação. Então, olha o nível que está a coisa. Ó. A maré, ela subiu, ela adentrou nas cidades litorâneas da Flórida. E, meu irmão, tem regiões que ela está a 6 metros de altura. 6 metros de altura, tá? Então, olha como é que tá a coisa, ó. Olha só, eu vou tirar o som aqui, vou aumentar a imagem aqui para você poder ver. Olha só como é que tá a coisa, ó. Inundou tudo, ó. Inundou tudo, olha os carros do parado, ó. Inundou tudo, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é um gerador. Ó, a energia... Pessoal, quando acontece um furacão, uma enchente como essa, a energia, eles não precisam nem cortar a energia. Não precisa cortar. Ela simplesmente dá curto. E aí, estoura o transformador. Mas eles cortam para evitar problemas. Então, você fica sem energia, você fica sem água potável, os principais postos de abastecimento de comida fecham, delivery, tudo fecha, você vai ficar isolado durante tantos dias, e não é só um furacão, você vê que é uma temporada de furacões, você vai ficar isolado durante pelo menos 3 a 4 dias, dentro da sua casa, isolado, sem energia elétrica, sem água potável, sem comida, meu irmão. Se você não se preparar, você pode realmente ir pro ralo, morrer. Então, olha para tu ver como é que é a coisa. Como é que a coisa é pesada. E isso aqui vai ser uma realidade brasileira, tá? Então, olha só para tu ver. Os barcos, ó, eles foram arrastados para as ruas, ó. Olha lá. Barcos foram... Ó, isso aqui é tudo barco arrastado para as ruas. Olha lá o nível que tá a coisa. Ó. Meu, vocês não fazem ideia aqui, ó. Centro de distribuição de alimentos, tudo, ó. Olha aqui, ó. Olha o coqueiro. Olha como é que as folhas do coqueiro estão só para um lado. Olha a força do vento, cara. Força do vento. Meu irmão, olha o nível que tá a coisa. Outra coisa, numa situação como essa, eu vou explicar para você. O esgoto não funciona. Se você der descarga, o seu tolosco, ele vai ficar lá. O que vai acontecer é que o nível da água está tanta que se você der descarga, pode ser que você transborde o banheiro. Então, o que acontece é o seguinte, os americanos, eles usam uma privada descartável, tá? É um assento que você coloca um saco plástico. Então, o que acontece? Para de funcionar o esgoto. Então, você tem que fazer as suas necessidades em outro lugar. Outra coisa, não tem nem como tomar banho numa situação como essa. Você fica 4, 5 dias sem tomar banho fedendo, cara. Infelizmente, tá? Infelizmente. E ainda dizem que é o melhor país do mundo, hein? E ainda dizem. Tá? Olha só, olha a força do vento, cara. Olha a força do vento. As folhas da palmeira viraram ao contrário, ó. É só para vocês entenderem, pessoal. Olha aí. Olha para você ver o que está acontecendo. Tampou tudo, ó. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Olha o nível da água. Olha o nível da água. Essa casa aqui, ó. Olha como é que a água entrou aqui, ó. Ela entrou aqui, ó. Agora, e o sótão? Como é que você acha que está o sótão dessa casa aqui? Você acha que o sótão dessa casa é um submarino? Que ele é blindado à água? Não. O sótão, meu irmão, já entrou água no sótão. O sótão dessas casas já estão transbordando de água. E isso faz com que muita gente nem coloque sótão por conta disso. Então os sótãos já estão inundados. O primeiro andar está todo inundado. A galera tá ficando no segundo andar. E tem região que nem segundo andar dá conta, tá? Então olha para tu ver como é que é a coisa. Isso lá na Flórida, ó. Ó, o furacão, cara. Só para vocês verem aí como que tá a coisa, tá? Ah, eu vou dar um tibum, eu vou nadar. Meu irmão, tu não faz ideia da força dessa água. E outra coisa, os bueiros, a tampa dos bueiros, ela se solta. Então, onde tem bueiros, onde tem drenagem de água, é muito forte. Você pode ir para esses drenos e parar no meio do tubo de esgoto. Então, não compensa, tá? Não compensa. E olha como é que tá a situação. Então, isso é na Flórida, pessoal. Isso é na Flórida, ó. Olha aqui, ó. Olha a força que foi filmado do furacão. Olha aí a água. Olha a força. Tá vendo?
Olha a força, pessoal. Olha como é que tá a força d'água. Você acha que um ser humano aguenta bater braço nisso aqui, ó? Olha aí, ó. Olha a força d'água. E aí eu digo para vocês uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos, 2, 3 meses depois acontece no Brasil. Olha a força da água. Por isso que eu tô me preparando, cara. Eu tô me preparando. Você já viu o desenho do Pica-Pau? Que tem um desenho do Pica-Pau que é assim. Na mãe natureza, todos os animaizinhos, eles vão estocando comida para o inverno. Vão estocando comida para o inverno, vão estocando comida, vão trabalhando no verão para poder guardar comida para o inverno. Aí eu acho que é o Pica-Pau e o Zé Corubu, eu acho que é os dois. Eles não estocam comida para o inverno, eles ficam brincando. Eu acho que é só o Pica-Pau também, né? Aí quando chega o inverno, todo mundo que estocou está em casa de boa. E o Pica-Pau que não fez nada, não se preparou para nada, ele passa um perrengue danado. E aí no fim do desenho o Pica-Pau está congelado. Virou uma pedra de gelo. Aí os amiguinhos dele lá vão lá e descongelam e tal. Mas não era para ter final feliz, né? Então o que acontece? Qual que é a lição para você poder entender? Você tem que se preparar. Eu tô me preparando, cara. Eu sei, cara, eu tenho certeza que janeiro, fevereiro e março vai vir uma chuva no Brasil como nunca antes houve. A chuva que virá no Brasil, janeiro, fevereiro e março, vai ficar marcado para a história. Barragens em Minas Gerais serão rompidas. Então eu tô me preparando para uma situação que eu vou ter que ter plantação em abundância, eu vou ter que dar um jeito de conter erosão, eu vou ter que dar um jeito de plantar em arrodo, eu vou ter que dar um jeito de estocar comida. Para quê? Porque quando chegar no final de dezembro, eu vou ter que ter comida para 90 dias. Eu vou ter que ter uma estrutura de 90 dias. A minha região, cara, eu tenho um painel solar sem vergonha, mas a minha região, a galera fica sem luz, cara. A região que eu tô já não tem energia elétrica direito, né? E aí praticamente a galera fica sem luz mais de um mês. Então, assim, gerador, eu tô comprando agora, fazendo aquisição de um gerador, a gasolina para poder colocar. A gasolina ela dura no máximo 2 anos, né? Só que a minha meta é o quê? É ter estoque de gasolina para pelo menos funcionar o gerador aí por pelo menos 90 dias. Então essa que é a ideia, a gente tem que se preparar. E isso só para o clima, fora a inversão magnética, fora guerra civil, fora governo comunista. Tem uma série de coisas que a gente tem que se preparar, né? Mas faz parte do jogo, pessoal. Faz parte do jogo. O jogo é assim, você vai jogar no modo difícil ou no modo fácil. No modo fácil, você nasceu numa família de bilionários e você pode pegar o seu jatinho para qualquer lugar do mundo. No modo difícil, você, assim como eu, nasceu da periferia e tem que se virar, matar um dragão por dia. E aí eu não tive privilégio, meu irmão. O bicho pegou comigo no começo, tá? Então é isso que eu falo para cada um de vocês aí. Tem que se preparar. E a coisa não vai ser fácil, tá? Então fica aí o aviso para cada um de vocês. Bom, é claro, né? Essa é a minha opinião. Cada um tem uma opinião diferente, tá? Mas a proposta do vídeo de hoje é mostrar para você como que as coisas se sucedem, né? E é óbvio que isso não acontecer no Brasil, né? Eu realmente espero que não aconteça. Mas, pelo andar da carruagem, a gente tem que ser... É melhor ser precavido do que tentar corrigir o problema no meio da enchente, né? Tentar comprar estoque de arroz no meio da inundação, né? Bom, eu espero que você tenha entendido a proposta do vídeo de hoje, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, gostei, compartilhar esse vídeo com seus familiares, amigos. E quem quiser conhecer meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. Fique na paz.